Olá pessoal, como vai? Quem fala aqui é o professor José Guerra, professor aqui do SES OAB. Eu estou hoje trazendo questões, na sua grande maioria, de controle de constitucionalidade, que é uma matéria que eu acho que vale a pena revisar e, além disso, mostrar a vocês como vocês devem observar esse tema a ser respondido. E claro, eu já convido a vocês para nos seguir nas redes sociais no @SESOAB e no @Prof. José Guerra. Essas questões que eu estou trazendo aqui faz parte do nosso material de primeira fase. E aí você já também conhece o nosso material e, claro, conhece como nós nos dedicamos a fazer com que vocês sejam aprovados na primeira e na segunda fase. Então, olha, sem perder tempo, estou aqui em cima, tá vendo? Questões da primeira para a primeira fase. Trago aqui controle de constitucionalidade. Deixa eu somente já ajeitar o lápis para que a gente possa brincar um pouquinho aqui com esse material. Controle de constitucionalidade, você precisa saber três leis. Três. A 9882 de 99, a 9868 de 99 e a Constituição Federal. Artigo 102, inciso 1º, a linha A, e artigo 103 e os parágrafos 1º do artigo 162 que trata sobre a DPF. Perceba que esse rol de artigos que faz, eles são muito repetitivos. E aí você precisa conhecer essa legislação de uma maneira mais rápida, mas não tão rápida e não tão aprofundada, porque você tem que estudar para as outras disciplinas. Você vai ter que estudar para trabalho, processo de trabalho, você vai ter que estudar para ética, você vai ter que estudar para penal e processo penal, civil, enfim. Há uma quantidade enorme de matérias que você precisa aqui centralizar naquilo que realmente faz sentido estudar e revisar nesses últimos dias que antecedem a prova. Então, eu tenho aqui uma questão que trata justamente sobre controle de constitucionalidade. Vamos aqui trabalhar também com técnicas de chute, que você pode aqui acertar a questão mesmo sem ter muito conhecimento do assunto. Você precisa conhecer alguma coisa, tá? Você precisa minimamente conhecer o assunto e o que é que ele trata e do que ele vem a buscar como resposta na prova de primeira fase. No estado ômega, um deputado estadual ajuizou a representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, visando questionar a constitucionalidade de uma lei estadual. O tribunal, porém, se negou a conhecer da representação, argumentando que o deputado não possuía legitimidade ativa conforme estabelecido na Constituição estadual. Inconformado, o deputado considera interpor recurso extraordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TJ. Perceba que nós temos aqui um deputado estadual isolado que propôs a ação. A legitimidade daqueles que podem propor a ação de controle de constitucionalidade você encontra no texto da Constituição, no artigo 103. Ele não é de reprodução obrigatória ele é de reprodução obrigatória em um único ponto, aliás, dois. Primeiro, mesa da Assembleia Legislativa e Ministério Público Estadual. Os demais, ele não precisa replicar. E aí nós vamos encontrar um problema aqui com relação à legitimidade. A legitimidade, ela vem para facilitar a propositura da ação e dizer ao mundo jurídico quem pode o quê. Além disso, existem na doutrina as normas de reprodução obrigatória, teoria das normas de reprodução obrigatória, que são aquelas estruturantes que estão no texto da Constituição Federal e precisam ser replicadas com as devidas adaptações, claro, no texto da Constituição estadual. Então, eu já sei aquele que deve ser obrigatoriamente colocado como um possível autor de uma ação de controle de constitucionalidade no âmbito estadual, que é o Ministério Público. Os demais, eles podem ou não serem colocados. Por quê? Por conta da formatação que existe
na própria estrutura da Federação do Brasil. Então, nós vamos encontrar mesa da Assembleia Legislativa, mesa do Senado, mesa da Câmara, Ministério Público Federal, advocacia pública, advocacia vinculada à OAB, o Conselho Federal, entidades de classe de representação de âmbito nacional, e aí você se depara com e partidos políticos, com todos esses problemas. Mas tem que entender um pouco de norma de reprodução obrigatória. E aqui não é uma norma de reprodução obrigatória. Mas, professor, e o que é que essa norma de reprodução obrigatória que o senhor tanto fala pode ocasionar? Primeiro ponto. A norma de reprodução obrigatória faz com que haja a mesma norma, com as devidas adaptações do texto da Constituição Federal, replicada no texto da Constituição Estadual. Ok? Ok. Então, quando uma norma, uma lei estadual, ela agride um texto da Constituição do Estado, e essa norma que ela agrediu é norma de reprodução obrigatória, porque ela se encontra também no texto da Constituição Federal, se por acaso essa decisão ela não for do agrado de quem propôs a ação, por conta de uma norma de reprodução obrigatória, há possibilidade de interposição de um recurso extraordinário. Mas, se a norma não for de reprodução obrigatória, o controle de constitucionalidade ele se extingue aqui, nesse ponto, no Tribunal de Justiça. E não há possibilidade de interposição de recurso extraordinário. Tá certo assim? Então, normas de reprodução obrigatória são normas que fazem parte da estrutura central do núcleo duro de normas que fazem com que a Constituição Federal exista e tenha o poder que tem. Então, eu tenho a organização dos poderes, direitos fundamentais, organização do Estado, normas de cunho financeiro e, claro, as competências para o quê? Competência administrativa e competência legislativa. Dito isso, a gente parte para a nossa primeira questão. Alternativa A. Não cabe recurso extraordinário, pois o Tribunal de Justiça é o guardião da Constituição Estadual e a questão não envolve norma de reprodução obrigatória. B. É cabível o recurso extraordinário, pois a decisão do Tribunal de Justiça envolve interpretação da Constituição Estadual, que deve ser revista pelo STF. Então, veja. Alternativa C. Não é possível interpor o recurso extraordinário, mas sim o recurso ordinário, pois trata-se de matéria de direito infraconstitucional. D. Deve ser interposto recurso extraordinário, pois qualquer decisão do Tribunal de Justiça pode ser revista pelo STF, independente da matéria. Primeira coisa que a gente faz é riscar aquilo que não existe. Nem sempre é possível propor o quê? Independentemente da matéria, não pode interpor recurso extraordinário. Eu elevei aqui o nosso poder de probabilidade de resposta em 33%. É só somar aqui, dividir esses 100 por 3. E aí você vai saber qual é a norma que trata sobre o quê. Né? Então você vai ver aqui sobre o percentual. Não é possível interpor recurso extraordinário, mas sim recurso ordinário. Veja, o recurso ordinário, de fato, ele vem para ações propostas de modo originário. E são ações diversas daquelas em que nós estamos habituados a ver no controle de constitucionalidade. No controle de constitucionalidade, não cabe recurso ordinário porque o STJ ele não analisa a constitucionalidade de leis e normas em abstrato, como o STF e o TJ faz. Então, cai por terra a ideia de que o recurso ordinário pode ser interposto nessas circunstâncias. Então, eu já elimino a alternativa C. Aumentei a nossa probabilidade em 50%. É cabível recurso extraordinário, pois a decisão do Tribunal de Justiça envolve interpretação da Constituição Estadual que deve ser revisitada pelo STF. Veja,
Se por acaso essa alternativa B dissesse que era norma de reprodução obrigatória no texto da Constituição, ela seria a correta. Mas aqui a ideia não envolve interpretação da Constituição, envolve a análise criteriosa de controle de constitucionalidade no âmbito estadual. E aí nós tiramos a alternativa B. Só nos resta a alternativa A. Certa ou errada é essa. Não cabe recurso extraordinário, pois o Tribunal de Justiça é o guardião da Constituição Estadual e a questão não envolve norma de reprodução obrigatória. Nós falamos sobre recurso extraordinário, sobre norma de reprodução obrigatória e o poder que o Tribunal de Justiça tem para a análise de questões envolvendo ações de controle de constitucionalidade no âmbito estadual. E aí eu trago para vocês, e o nosso material vem desse jeito, eu trago para vocês a análise de cada uma das questões que você tem acesso, tá? Vamos para mais uma. Uma proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo presidente da República à Câmara dos Deputados. Tal PEC, para alguns parlamentares, versa sobre matéria que é manifestamente ofensiva ao núcleo essencial do Pacto Federativo. Apesar disso, é aprovada pela comissão as comissões competentes e colocada em pauta pela mesa para votação pelo plenário. Diversos deputados federais do bloco de oposição, inconformados com essa situação, consultam você, como advogado, sobre possível medida judicial para que seja reconhecida a incompatibilidade da PEC com a Constituição da República, de modo a impedir a votação nesse plenário. Percebam uma coisa. Projeto de lei, projeto de emenda à Constituição, ele tem que ter um controle rígido de seu trâmite, porque senão aqui o parlamentar, ele que tem o direito fundamental de ter um processo correto dentro do estatuto, do regimento interno de cada uma das casas e da própria Constituição, de tramitação de qualquer normativo que esteja, de projetos de normativos que estejam ali, inclusive a PEC. Em abstrato, não há como incidir uma ação de controle de constitucionalidade, porque o objeto das ações de controle de constitucionalidade são normas em abstrato. Normas que já têm número e têm a vigência. E a validade dela está para o mundo. Então não há como realizar uma análise de uma matéria que ainda nem é lei propriamente dita. Mas há o interesse há um interesse legítimo e subjetivo do parlamentar de ter um processo legislativo correto. A PEC é a alternativa A. A PEC, enquanto não for aprovada e convertida em um ato normativo vigente e eficaz, não pode ser objeto de nenhum tipo de controle de constitucionalidade. Ela pode passar pelo crivo de controle de constitucionalidade prévio nas comissões de Constituição e Justiça de ambas as casas e também no de legalidade realizado pelo presidente da República no veto jurídico, tá? Alternativa B. É possível que a PEC seja considerada inconstitucional em sede de mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal por qualquer deputado federal. Perceba, não é o tema em si que é inconstitucional. Ele tem que ser o trâmite, tem que ser contrariar o regimento interno. Alternativa C. É cabível a ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, ajuizada por qualquer partido político com representação no Congresso Nacional. Veja, é uma possível resposta. Nós estamos aqui procurando a resposta menos errada. Como a PEC viola direito fundamental, pode ser deflagrado o controle abstrato de constitucionalidade, via arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. A DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é um soldado de reserva. Se não couber nada, vai à DPF. Tá? E ela tem pontos específicos, é só você observar o parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição que você vai me entender. E aí nós vamos ter que encontrar a alternativa correta. Como a PEC viola de preceito fundamental, pode ser deflagrado controle abstrato de constitucionalidade via arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu tenho aqui que ser muito criterioso com relação a esse ponto de conceituação de preceito fundamental. Mas aqui nós não vislumbramos nada que coloque a isso, tá? Alternativa C.
é cabível uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF ajuizada por qualquer partido político com representação no Congresso Nacional. Qualquer partido político com representação no Congresso Nacional pode propor uma ação de controle de constitucionalidade. E aí a gente vai ver que essa possibilidade, ela é factível. Mas aí a gente não vê essa ideia, por quê? Porque eu preciso encontrar um instrumento que faça com que a PEC ela seja dita que é inconstitucional sem ter que fazer isso diretamente de maneira abstrata perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele será competente de qualquer maneira por conta das pessoas, dos poderes aí envolvidos, tá? Alternativa B. É possível que a PEC seja considerada inconstitucional em sede de mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal por qualquer deputado federal. Qualquer deputado federal pode impetrar mandado de segurança para que ele participe de uma análise e votação de um projeto de emenda à Constituição que não agrida a própria casa e não bota em xeque a constitucionalidade da matéria ali tratada. Como aquela matéria está sendo ali erigida, como a matéria está sendo colocada no mundo do DVC por meio de emenda à Constituição. É uma provável questão alternativa a ser marcada por conta disso. Eu tenho que manter como direito subjetivo meu, eu, deputado federal, como direito subjetivo eu tenho que ter um processo de construção legislativa que faça da maneira como não haja nenhum tipo de erro. O tipo de erro aqui seria no processamento da estrutura do projeto de emenda à Constituição. Essa alternativa ela é muito factível. A PEC, enquanto não for aprovada e convertida em ato normativo vigente, não pode ser objeto de nenhum tipo de controle de constitucionalidade. A gente já sabe que aqui tem os controles prévios de constitucionalidade. A alternativa menos errada é a alternativa B. E aí nós chegamos à resposta, tá? Vamos para mais uma, para que a gente... Aqui você já entendeu mais ou menos, eu tenho certeza que você já entendeu como lidar com a prova e como solucionar e encontrar meios para responder cada uma delas. Então vamos lá. Tendo em vista a existência de inúmeras controvérsias entre órgãos judiciários que geravam graves insegurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal editou há quase uma década uma súmula vinculante número X, que tratava da incidência de determinado tributo em situações e condições específicas. O Procurador-Geral da República, apontando as mudanças legislativas e as emendas constitucionais promulgadas em tempos mais recentes, manifestou-se na mídia sobre a ausência de compatibilidade da referida súmula com a ordem jurídica brasileira. Sobre o tema, segundo o sistema jurídico brasileiro de súmulas vinculantes, assinala a alternativa correta. Alternativa A. Por não se encontrar na esfera da Justiça Federal, o Tribunal de Justiça do Estado não pode não está obrigado a seguir as diretrizes estabelecidas nas súmulas vinculantes em questão. Você já sabe que todos têm que seguir súmula vinculante. Então, essa alternativa A a gente já corta. Aumentamos a nossa probabilidade de acerto em 33%. Restaram 3 alternativas. Alternativa B. Para o cancelamento de súmula vinculante em referência, será necessário que o Pleno do Supremo Tribunal Federal se manifeste pelo quórum qualificado de 2/3 dos seus membros. Aqui é uma possibilidade de acerto. Ainda que o Supremo Tribunal Federal entenda que o teor da súmula vinculante não mais se coaduna com a ordem constitucional, somente poderá apreciar seu cancelamento se provocado por algum agente legítimo. E aí, ele exclui o próprio Supremo? Está errado. O Supremo tem que entrar aqui nessa resposta. A fim de deter o cancelamento de mencionada súmula vinculante, deverá o Procurador-Geral da República provocar o Supremo por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu preciso fazer com que haja uma revisão do controle de constitucionalidade, porque senão a gente se perderia no tempo e no espaço com relação à resposta e ao trabalho que exige da súmula vinculante. E aí a gente vai na nossa resposta. Alternativa B. Para o cancelamento
da súmula vinculante em referência, será necessário que o Pleno do Supremo Tribunal Federal se manifeste pelo quórum qualificado de 2/3 de seus membros. Isso você vai encontrar na lei que fala sobre, na lei que trata sobre, deixa eu ver aqui, na lei que trata sobre súmula vinculante. Só para pegar essa lei. Súmula vinculante. Lei. Eu acho que é a 11.416. Perdão, 11.417. Eu estava com receio de dizer só um último número errado. A 11.417 ela fala da regulamentação do artigo 103A e das súmulas vinculantes. É uma lei simples, pequena, que pode ser rapidamente lida e que vale a pena você conhecer. Pessoal, paro aqui com vocês para que a gente possa passar o recado da melhor maneira possível e indicando a vocês o seguinte. Encontrem na questão, nas alternativas, aquilo que está muito errado, aquilo que não se compatibiliza com os seus estudos, e aí você vai eliminando os erros para se chegar ao acerto. Parte desse princípio de que você precisa primeiro encontrar os erros das alternativas para depois você encontrar a resposta correta, porque a facilidade, a probabilidade de você acertar aquela questão, ela é muito alta. Dúvidas, entre em contato com a gente aqui no @cesoab no Instagram, aqui no nosso canal no YouTube e olha, vem junto comigo no @Prof. José Guerra. Um forte abraço, ó, sucesso, estamos aqui para te ajudar. Valeu!